Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. Hoje a gente vai dar continuidade ao caderno 3 de Geografia, da turma do 8º ano. E eu quero convidar vocês aí a pegarem o material de vocês, abrirem um caderno lá na página 199, módulo 10, né? No caso, caderno 3, porque a gente vai trabalhar hoje o quê? Vamos trabalhar sobre América Anglo-Saxônica, tá? Aspectos naturais. Existe aí os próximos módulos que eles vão estar mais voltados para questões humanas, políticas, econômicas, tá? Neste caso, a gente vai falar sobre aspectos naturais. Primeira coisa, o que é América Anglo-Saxônica? A gente tem que entender o que esse termo significa, porque há aí todo um fator histórico que se relaciona ao fato disso. Na geografia geral, nós aprendemos o quê? Na geografia geral existe aí uma teoria de que os países, eles são desenvolvidos, aliás, os continentes, eles são divididos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No caso, a América, o continente americano, ele é dividido aí em América Anglo-Saxônica e América Latina. Nessa perspectiva aqui que eu tô falando para vocês da geografia geral, o que isso permite a gente chegar à conclusão? Isso nos permite chegar à conclusão de que a América, o continente americano, ele pode ser dividido em dois, né? Dentro dessa perspectiva de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No caso, a América Anglo-Saxônica, nós temos como país desenvolvido Canadá e Estados Unidos, tá? Considerado como potências, né? Considerados como países desenvolvidos, porque realmente o IDH deles é muito bom, né? E temos também a América Latina, ok? E qual é o fator histórico que dá o nome de latino e anglo-saxônico? Anglo-saxônico está relacionado aí a uma relação de colonização por parte do Reino Unido, tá, pessoal? E também a influência da língua inglesa. Diferente da América Latina, que tem como influência a língua espanhola, o francês, né, o português, e aí a gente entende como o latim, por isso latina, ok? Certo? Tem essa configuração para vocês entenderem o porquê deste termo, América Anglo-Saxônica. Como eu falei para vocês, é formado por dois países, Canadá e Estados Unidos, tá? Inclusive eles têm uma relação muito de dependência um do outro, tá? Porque os Estados Unidos ele consome muitos dos produtos produzidos pelo Canadá e o Canadá também consome demais, né? Importa muitos produtos dos Estados Unidos. E pessoal, ambos usam o dólar, certo? O dólar como moeda oficial. Porém, aqui é o dólar americano e aqui é o dólar canadense, ok? Então vamos lá, tem uma diferencinha aí, tá? De questões de valores. Relevo marcado por montanhas jovens e depressões na porção ocidental do continente, planícies na porção central e baixos planaltos. Isso aqui é aspectos naturais, então a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, o relevo ele tem montanhas jovens, a gente pode chamar também de dobramentos modernos, tem depressões entre esses montanhas jovens. Se vocês entendem, lembram bem, existe o que? Existem as montanhas e existem essas partes baixas entre as montanhas. Aqui eu entendo que é uma montanha, aqui é uma depressão. Lembrando que a depressão ela pode ser relativa ou absoluta, né? Depende do nível, ela está abaixo do nível do mar ou ela está no mesmo nível do mar. Quanto for mais baixo, a gente entende que é absoluta. Quando for assim acima, nós entendemos que é relativa. E entenderam aqui que o relevo ele é marcado por montanhas jovens, dobramentos modernos. E se eu falo de dobramentos modernos, montanhas jovens, então eu posso subentender que o quê? Que ali naquele local tem também uma relação de abalos sísmicos, pessoal. Movimentação de placa tectônica, né? Por que a América, se vocês observarem,
principalmente América do Sul, as bordas da América do Sul têm uma grande quantidade de vulcões. Por quê? Porque há ali o encontro de placas tectônicas, tá? E também há ali dobramentos jovens, modernos. Nós também temos aqui isso dentro da porção ocidental do continente americano, né? Ou, como a gente pode dizer, do continente anglo-saxônico, dessa parte anglo-saxônica. E também é marcado por planícies na porção central e baixos planaltos. O que eu posso também interpretar daí? Que essa parte da anglo-saxônica, né, essas características naturais da região anglo-saxônica, ocidental, central, oriental, nós podemos concluir que existe ali, por exemplo, na central, quando tem a presença de planícies, nós podemos concluir que solo fértil, tá? Devido à influência do clima, solo extremamente fértil. Existe também ali uma grande presença de carvão mineral, né? A possibilidade de extração desse carvão mineral. Existem fatores possíveis que favorecem a agricultura e também a agropecuária, tá? É outra característica. Existe também a influência do clima, por quê? Porque a terra, essas áreas estão predominantemente na zona temperada do norte, então tem uma tendência de frio, ok? Porque tem aqui o polo, ó, aqui nós temos aqui e aqui, então a zona temperada do norte seria mais ou menos aqui no globo, certo? Essa zona aqui, pessoal, ela tem uma influência de calor, mas ela também tem uma influência de frio. Depende de onde está localizado ali o ponto que eu estou analisando, dentro de toda essa zona que é extremamente grande, né? Então a zona temperada do norte, ela predomina na maioria da área da América anglo-saxônica. Existe também a influência de duas correntes frias e duas correntes quentes, né? As correntes frias, aqui nós temos a Labrador e Califórnia, e as correntes quentes do Pacífico Norte e Golfo. O que a gente precisa lembrar disso aqui? As correntes frias, assim como outros fatores, influenciam no clima de determinada região. Então, se é uma corrente fria, a tendência é que o continente, né, nas bordas dessa corrente fria, seja o quê? Seja mais desértico, seja seco. Por quê? Porque acontece, pessoal, que essa corrente fria, ela demora a evaporar. Essa corrente fria, ela fica ali embaixo, ela é mais profunda, né, nesse oceano, diferente da corrente quente. Ela absorve o calor ao invés de permitir aí a evaporação e levar umidade. Ela faz o que? Ela traz, na verdade, ela puxa toda a umidade do ar, né? Ela meio que rouba a umidade mesmo. Então, por que às vezes a gente observa o deserto do Atacama, por exemplo, próximos ao oceano? Devido à influência de corrente marítima fria, porque ela tem essa característica de tirar a umidade, né? Então a água da chuva, em vez de cair, por exemplo, no continente, ela faz o que? Ela cai no mar. E aí isso gera um problema, porque a evaporação não é suficiente para levar água para o continente. Esse continente fica com um aspecto mais seco, menos úmido, enfim. Agora, diferentemente, as correntes quentes, elas têm o quê? Elas têm essa característica de trazer umidade para a atmosfera. Então, quando há uma corrente quente, ela influencia diretamente no clima dessa região, tornando aquele clima mais úmido e mais suscetível à chuva, diferente da corrente fria, né? E o que são essas correntes marítimas? São porções de águas que se movimentam, certo? Diferentemente da corrente fria, a corrente quente, ela é mais superficial, evapora com mais rapidez e ela vem das regiões equatoriais do planeta, diferente da corrente fria que vem das regiões polares, por isso que é fria, tá bom?
Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para vocês tirarem aí as suas dúvidas. Caso tenha alguma, pode me mandar uma mensagem, né, diretamente lá pela Agenda Edu, ou então pelo meu e-mail que está na Agenda Edu. E, claro, pessoal, façam sempre as atividades deste módulo, tá bom? Até mais, guerreiros!